O corpo, neste minuto, está expressando nosso estado de espírito atual. E, se continuarmos a viver de acordo com a maneira de pensar do mundo, aceitando as crenças do mundo, com o tempo, o corpo mostrará 60 anos, mais 10, 20 ou mais. E pode não ser particularmente bonito. Se continuarmos a permanecer na compreensão do Cristo como nossa verdadeira identidade, no entanto, esta verdade aparecerá externamente como um corpo saudável e como uma atividade corporal normal. E não haverá nenhuma razão para o corpo se desgastar aos 60 anos, mais 10, 15 ou 20 anos. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre aceitar as crenças do mundo. Dentro desse assunto, o mestre pode me responder por que tenho pensamentos repetitivos? Ô Gilson, nós temos duas coisas aqui para compreender no que diz respeito a essa pergunta. A primeira delas é a questão do pensamento dos fatos. A segunda é do pensamento psicológico. Investigar a verdade sobre o pensamento é investigar esses dois níveis de pensamento presente em nós. O pensamento dos fatos e o pensamento psicológico. Quando você tem uma lembrança, é de um acontecimento, é de uma ocorrência, é de algo que aconteceu. Essa lembrança é a presença do pensamento. É o pensamento dos fatos. Mas nós trazemos também conosco uma qualidade de pensamento que é o pensamento psicológico. O pensamento dos fatos, eles não nos incomodam. Mas a nossa impressão sobre aqueles fatos, sobre aquelas lembranças, é a impressão do pensamento psicológico. Então temos que olhar com calma para isso, investigar isso. Se você tem a lembrança de alguém lhe ofendendo, isso é lembrança dos fatos. Se há uma identidade presente nessa experiência da mágoa, do ressentimento, da raiva, da rejeição, aqui nós temos presente a presença do pensamento psicológico. Veja, nós, em geral, nós não sabemos diferenciar isso, porque nós nunca investigamos a nós mesmos. Nós não estudamos aquilo que se passa conosco. E nós precisamos compreender. Aqui você fala da possibilidade ou de como se livrar dos pensamentos repetitivos. Mas o que são esses pensamentos repetitivos? Eles são pensamentos que estão voltando porque não se completaram. Eles não se completaram porque eles carregam essa qualidade de pensamento psicológico, de lembrança da mágoa, do ressentimento, da rejeição, do medo. A nossa vida psicológica, Gilson, ela é carregada desse tipo de pensamento, desse tipo de memória. Nós estamos vivendo assim há muito tempo. Nós temos essa estrutura presente em nós, essa estrutura do eu, a presença do ego, a pessoa que nós somos. Ela se assenta nesse modelo psicológico de existência no pensamento. Quando você tem a lembrança do seu endereço, quando você tem a lembrança
de como chegar em casa depois do trabalho, ou de como chegar no seu trabalho, lá no escritório ou consultório, ou na oficina, na loja. Essa é a lembrança dos fatos, é a lembrança simples. Esse é o lugar real para o pensamento, nesse modelo de existência humana. Mas nós temos um lugar irregular para o pensamento. É quando ele ocupa um lugar inadequado. É a lembrança psicológica, a presença de uma identidade, que é o eu. Quando você usa o pronome eu, ou o pronome meu, minha, é a presença do pensamento a serviço de uma identidade que se vê presente. Essa identidade é a pessoa, ou mim. No entanto, essa identidade é uma ficção, é uma imaginação, criada e sustentada pelo próprio pensamento. Essa sustentação está dentro desse pensamento psicológico. Os problemas que nós temos na vida são problemas para a pessoa, para o eu, para o ego. São problemas que giram em torno da presença desse pensamento. Como pessoa, nós vivemos sendo magoados, sendo rejeitados. Nos sentimos feridos, ofendidos. E estamos fazendo o mesmo o tempo todo, em nossas relações com o outro. E fazemos isso porque, no pensamento, nós somos agressivos, somos violentos, somos possessivos, somos controladores. Observe que, na sua pergunta, você quer se libertar dos pensamentos repetitivos. Mas quem é esse elemento que quer se libertar desses pensamentos? É dele que nós precisamos nos libertar. Quando nos libertamos do pensamento eu, do modelo de ser alguém, nos libertamos dos pensamentos repetitivos, porque nos libertamos do pensamento psicológico. Isso requer a presença de uma visão de si mesma, de si mesmo, aqui e agora, de suas reações. Nós não podemos nos livrar do pensamento sem compreendê-lo. Quando você tem um problema e você escapa dele, e você foge dele, e você o esquece, a impressão na mente é que o problema não existe. Aquilo que continua presente, mas oculto, continua presente, mas escondido, do qual você não tem consciência, é a presença do pensamento, é a presença do problema. Portanto, nós precisamos olhar para isso e não escapar, fugir ou fazer alguma coisa contra o pensamento. Assim, nossa real aproximação do pensamento repetitivo ou negativo, obsessivo, compulsivo, ou qualquer qualidade de pensamento que se traduz para cada um de nós em sofrimento, requer a compreensão do problema. E você não pode compreender isso se não olha para isso, se não investiga, se não se aproxima para perceber diretamente
que é o pensamento, como ele acontece, como ele se processa. Aqui juntos, olhar para isso é o que estamos fazendo. Olhar para esse movimento do eu. Não existe qualquer movimento do eu, da pessoa, sem o movimento do pensamento. E não existe nenhum movimento do pensamento sem o pensamento psicológico. Quando você precisa do pensamento dos fatos, eles estão aí. O cérebro tem registrado esses pensamentos. Essa lembrança, ela está disponível. Todo conhecimento que você tem profissional, todo conhecimento técnico, toda lembrança de acontecimentos, isso é registrado, guardado em nós. Mas aqui a pergunta é essa: podemos viver livre do pensamento psicológico e, portanto, desses registros que sustentam esta pessoa, esta imagem que o pensamento estabeleceu em nós como sendo nós mesmos? Ou seja, será possível vivermos sem registrar esta qualidade de pensamento? Isso requer a presença de uma atenção sobre as nossas reações, quando elas surgem. Quando uma pessoa lhe agride com palavras, o que é esta reação presente em você como resposta? Examine isso, observe, tome ciência desta reação. Quando você coloca atenção sobre isso, não fica registro. A ausência do registro é a ausência do eu, é a ausência do ego, é a ausência do pensamento psicológico. Se não temos esse pensamento, ele não volta. Observe como é fundamental isso. Você pode se lembrar de alguém lhe dizendo palavras indelicadas, ou palavras duras, ofensivas. Você pode ter a lembrança disso. Sem o sentido do eu, sem o sentido do ego, não existe memória psicológica. Então não ficou alguém agora rejeitado, magoado, ofendido ou com raiva. Nós precisamos descobrir a vida como ela é, e não como o pensamento está nos dizendo coisas sobre ela. Veja, o pensamento encontrando alguém que é o pensador, o mim, o eu, e dizendo coisas sobre a vida, sobre o outro, sobre as situações. Quando a vida ela é real, ela não carrega o eu, o ego. Não há essa distância entre a realidade deste ser, que é você, em sua natureza verdadeira, e a vida. Quando a vida é real, ela é liberdade, ela é paz, silêncio, amor. Porque a presença desse ego não existe, deste mim, desta pessoa. Estamos aqui a cada momento com você, nessas falas, investigando, em todos esses vídeos, nesses encontros também presenciais, nesses encontros online.
é a verdade da vida, sem o eu, sem o ego. A verdade da vida sem o pensamento. É a presença da mente, a presença do eu, a presença do ego. A vida livre da mente, livre desse modelo psicológico de mente que se repete, de mente condicionada, de pensamento condicionado. Portanto, nós precisamos, a nível de memória e lembrança, de uma forma simples e natural, dos pensamentos, dos fatos, dos pensamentos simples, mas não precisamos do pensamento psicológico. Não precisamos de uma identidade presente do pensamento. E nós estamos vivendo nesta identidade. Todo esse sentimento que você tem do que aconteceu, para mim, para o eu, é o pensamento psicológico. Portanto, lidar com sentimentos, com emoções, com pensamentos, requer a compreensão de uma vida livre desse padrão de uma identidade egóica presente. Então haverá liberdade para o sentir, para o pensar, para o agir. É quando temos o fim para toda a confusão, todo o sofrimento, porque não temos mais o eu, o ego. A presença da realidade, a verdade divina, a verdade em nossas relações. Quando há real relação, o que temos presente é a vida. A vida sem esse padrão de pensamento que se repete. Sem esse modelo agitado psicológico. Quando aprendemos a olhar para o pensamento, sem colocar uma identidade nele, ele se dissolve. Então temos a presença da meditação, que é parte do autoconhecimento. Descobrir como ter uma mente livre, um cérebro livre do passado. Essa é uma qualidade de mente além da mente, de cérebro além desse cérebro condicionado que nós conhecemos. De outra forma, continuaremos infelizes nesta condição psicológica do pensamento repetitivo, do pensamento psicológico, que é o pensamento do eu, nesta mente, que é a mente condicionada, que é a mente do ego. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: ainda não sei meditar. Eu tenho tentado várias técnicas. Por que é tão difícil? Ô Gilson, a verdade da meditação, a verdade sobre a meditação, é que não existe esse eu. Não existe esse alguém envolvido com qualquer técnica ou prática. Uma vez que esse eu, esse alguém, é o próprio padrão de pensamento psicológico que desaparece quando a meditação está presente. Quando nós temos a verdade da meditação, a real meditação, nós não temos o meditador. Aqui você relata o fato de que toda a sua dificuldade consiste em realizar esta ou aquela técnica. Mas mesmo que você consiga realizar a técnica, lá estará você. Isso não é a verdade da meditação. Quando há meditação, não há meditador. A meditação é o esvaziamento desse modelo psicológico de identidade. A presença do eu que se separa da vida. A presença do pensador que se separa do pensamento.
a presença de alguém para alcançar alguma coisa. Observe que esse é o propósito quando nos envolvemos com alguma técnica, com alguma prática. Realizar objetivos, alcançar propósitos. A ciência do momento é a ciência da não separação, da não dualidade. Portanto, a meditação você não realiza, ela acontece quando você não está. Isso requer a presença do autoconhecimento, que é olhar para essas reações que surgem aqui e agora, momento a momento. Não se trata de olhar apenas para o pensamento, mas olhar para a sensação, para o sentimento, para a percepção. Olhar sem o observador, olhar sem o eu. E, portanto, sem o meditador. Compreender a meditação, aqui no canal nós temos uma playlist sobre esse assunto. É fundamental. A compreensão de nós mesmos é a base para a meditação. Sem uma visão direta da verdade sobre você, não há meditação. Não há real meditação. O que temos são exercícios ou práticas de meditação. O que temos é o silenciamento temporário da mente. Quando a mente se aquieta, se tranquiliza por algum tempo, depois ela volta. Nós não precisamos da mente que foi silenciada, que foi aquietada. Nós precisamos da liberdade de uma mente livre de inquietude. Mas não é alguém que realiza isso. A mente se aquieta de uma forma natural, silencia de uma forma natural, e aquilo que nós chamamos de mente desaparece. Há algo novo presente nesse espaço, nesse silêncio desta nova mente. Então temos a revelação do momento sem o passado, a revelação do momento sem o eu, a revelação da vida aqui e agora. Portanto, a presença da meditação é a revelação da vida, é a revelação do momento, é a revelação de Deus. Mas não é algo que você faz. Tudo que você de fato precisa é trazer atenção para esse instante, para as suas reações. Apenas o olhar, o escutar, o perceber. Quando não há esse envolvimento de uma identidade presente nisso, temos aquilo que se revela nesse novo espaço. O que se revela está além da mente, está além do conhecido, está além do pensamento. É o que estamos aqui trabalhando com você nos encontros online, nos encontros presenciais. Portanto, se aproximar de si mesmo é se aproximar da vida, é se aproximar desse espaço, desse novo espaço de silêncio, de quietude, onde a realidade do amor, onde a realidade de Deus se revela. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, deseja realmente aprender a meditar, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais poderosos e transformadores do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o Mestre responde ao vivo as nossas perguntas, e segundo, e muito mais impactante, é que, pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência,
ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhuma técnica, sem esforços, sem nenhuma prática, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma visão real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.